Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre predicado verbo nominal e a sua importância na construção do sentido do texto. Vejamos. Para início, temos uma reflexão sobre duas citações. Um homem percorre o mundo inteiro em busca daquilo que precisa e volta a casa para encontrá-lo. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Nós temos aqui duas citações que falam sobre a insatisfação. As pessoas muitas vezes não têm noção ou percepção do quanto estão felizes, do quanto são felizes, do quanto foram felizes. E muitas vezes acabam buscando caminhos diferentes, lugares diferentes, amizades diferentes e não têm a percepção até que encontram algo equivocado e daí relembram que o que tinham anteriormente era bom, era feliz, era agradável, né? Com base nessas ideias, vamos rever os conceitos de predicado nominal e verbal. Lembrando que para chegarmos ao predicado, ele é um termo essencial de quem? Da oração. Oração, para relembrarmos também, é um conjunto de palavras ou uma única palavra que expressa uma mensagem e também tem uma forma verbal, ou um verbo, ou uma locução verbal no seu interior, no seu conteúdo. E a oração pode ser dividida, como já disse, em predicado e também em sujeito. O sujeito é de quem falamos, e o predicado é o que atribuímos, o que falamos desse sujeito. É o nosso conteúdo deste vídeo. O predicado pode ser nominal, verbal ou verbo nominal. Quando ele é nominal, quando ocorre um predicado nominal, quando nós temos a ocorrência de um verbo de ligação. Vejamos esse exemplo. A verdadeira alegria é a família. Nós temos o verbo de ligação ser, nesse caso. Ser a família, é o nosso predicado. O nosso sujeito, a verdadeira alegria, de quem estamos falando. Trabalhando com o predicado, temos também uma característica além do verbo. A família, nesse caso, é a característica da verdadeira alegria, um predicativo desse sujeito. Temos esse predicativo como palavra mais importante, como o que é a verdadeira alegria, a explicação, o conceito disso. Então, é um núcleo do predicado, e não o verbo. O verbo apenas faz essa ligação entre sujeito e predicado, predicativo. Por isso, temos um predicado nominal. Já o seguinte exemplo, um homem percorre o mundo inteiro. Nós temos um verbo diferente, que não é de ligação, um verbo nocional. Ele expressa uma ação do sujeito. Um homem percorre o mundo inteiro, ele faz a ação de percorrer. De quem estamos falando? Um homem, o nosso sujeito. O predicado percorre o mundo inteiro é composto do verbo nocional, o mundo, o objeto desse verbo, e também uma característica desse mundo, um adjunto adnominal, um adjetivo. Nesse caso, percorrer, o verbo nocional é que é o mais importante. Então, o verbo é o núcleo e temos um predicado verbal. Juntando os dois, nós conseguimos construir um predicado verbo nominal, com dois núcleos. Um homem percorre o mundo inteiro insatisfeito. Temos aqui, percorre o mundo inteiro insatisfeito como predicado, o verbo continua sendo nocional. Então, ele continua sendo o núcleo do predicado. Só que temos também uma característica, um predicativo do sujeito, insatisfeito, uma característica do homem. Então, temos dois núcleos. Predicativo do objeto, não. Predicativo do sujeito, né? Nosso sujeito homem. E o verbo percorrer como núcleo. Então, nós temos predicado verbo nominal. Já o seguinte, nós temos eu o considero grato. Temos o verbo considerar no predicado, verbo nocional como núcleo, e também um predicativo, agora sim do objeto. Eu considero ele, o considero grato. Alguém está achando alguém grato, né? Então, dois núcleos novamente. Nesse caso, o predicativo é do objeto, mas é núcleo. Núcleo aqui, temos predicado verbo nominal. Vejamos esse quadrinho. Achava sua morada pequena, escolheu um caminho. Achou o caminho difícil e viu a tamanha falta que fazia aquele lar. Repare que também temos a construção do sentido aqui como verbo nominal, ajudando essa construção do sentido. Temos o verbo achar e característica da morada, que é pequena, um predicativo. Dois núcleos, o verbo e a característica, o predicativo, verbo nominal. Outra ocorrência, achou o caminho difícil. O verbo achar
e o predicativo do objeto, que é o caminho, difícil, 2 núcleos de novo, predicado verbo nominal. Importante o verbo nominal para a construção desse sentido, uma ação e uma característica. Neste vídeo, nós falamos sobre predicado verbo nominal. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!